Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Romeu Riso, trabalho no ramo de consultoria e faço parte do GCAP. O GCAP é formado por profissionais competentes que criaram uma metodologia de atendimento pautada na confiança e atua nas principais regiões de São Paulo. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre os aspectos emocionais em uma residência. E eu vou convidar para falar com a gente o Tony Coelho. Olá, Tony, tudo bem? Oi, Roma. Tudo bem, Romeu? Boa noite, tudo bem com Tudo bom? vocês? Seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo já com o pessoal e a gente vai falar com o Tony a respeito dos aspectos emocionais em uma residência. O Tony, só para fazer uma breve apresentação, o Tony é cofundador da City RH, consultor e gestor da área de RH e programas de gestão e de talentos, tá? E aí acho que ele vai conseguir completar melhor do que eu a especialidade dele. Tony, fica à vontade. Ok. Bom, boa noite a quem está aí nos acompanhando. Eu trabalho há mais de 30 anos na área de recursos humanos e sou formado em psicologia e também fiz desenvolvimento na área de criatividade, gestão de equipes e mais fortemente também em gestão de talentos. Atuo muito fortemente em programas de desenvolvimento de pessoal para equipes nacionais e multinacionais. É isso. Vamos Maravilha, entrar mais no assunto nosso hoje, que são os imóveis. É isso aí, vamos lá. Bom, Tony, é o seguinte, eu te chamei para a gente bater um papo a respeito do que é dentro do ramo imobiliário, óbvio, né? Mas, de qualquer forma, eu queria que você falasse mais um pouco no aspecto psicológico da questão. E esse aspecto psicológico, eu queria entender de você o que uma residência pode refletir no emocional de uma pessoa ou de uma família. Legal. Bom, primeiro que essa situação que nós estamos passando, da Covid, nos colocou numa obrigação de ficarmos em casa. Uhum. A casa, até um certo ponto, era uma passagem, era um ponto transitório. Em algumas cidades, como grandes cidades, a casa é muito mais um dormitório apenas. E exceto nos finais de semana, que aí sim você fica. Mas o brasileiro habitualmente não é de ficar em casa, mesmo em finais de semana, né? O brasileiro sai para fazer o seu lazer, para visitar a família, etc. Com essa questão da Covid, nós obrigatoriamente tivemos que ficar em casa. E muita gente não conhecia a sua casa ou não reconhecia aspectos da sua casa. E o que a gente viu até pela experiência de outros países que conviveram com isso mais tempo, Itália, Espanha e também na China, é que o índice de problemas emocionais, chegando até a depressão, problemas de relacionamento entre casais até que se separaram, porque tiveram que conviver muito tempo junto, e essa relação acabou se desgastando por causa desse pouco espaço de arejar, vamos dizer assim, de sair, de ver outras coisas e só ficar em casa, né? Então, a casa, a gente acabou tendo que reaprender a ficar em casa e reaprender a se organizar dentro de casa. A Covid nos forçou a isso, né? Maravilha. Isso daí você já praticamente respondeu a minha segunda pergunta, que seria como o emocional reflete na dinâmica da família ou na dinâmica da residência. Eu sei que o pessoal está aqui tá falando um pouquinho, deixa eu só fazer um comentário, o pessoal está falando um pouquinho que está dando um pouco de retorno quando eu falo, está voltando a minha voz. Mas, gente, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, eu acredito que dá para a gente compreender, e acho que acho que o que importa mais é o que o Tony tem para falar para a gente. A minha pergunta está aqui feita. Então, eu vou repetir. Como o emocional reflete a dinâmica de uma residência? Que é mais ou menos o que você já respondeu, mas tenta abranger um pouco mais essa parte. Tá. Primeiro que, assim, a nossa locomoção, como ela ficou limitada, e a gente, por característica, nós somos seres de relacionamento, então a gente precisa ter outras pessoas, outros lugares
ver outras coisas, sentir outras coisas. E quando a gente fica muito tempo num ambiente só, isso acaba limitando essas referências, ou acaba limitando esses contatos que a gente tem. E a gente acaba exagerando, vamos dizer assim, nos contatos com as mesmas pessoas. Então, um exemplo, na família, coisas que os filhos saíam cedo para a escola, voltavam no fim da tarde. A esposa ia para o trabalho, o marido para o trabalho, voltavam à noite. E aí o tempo de convivência era até menor. Então, a possibilidade de atrito era diminuída por esse tempo de convivência que era menor. E limitado a isso, ou acrescentado a isso, a gente teve o espaço também limitado, né? Então, a convivência com as mesmas pessoas dentro do mesmo espaço. E, claro, tudo ficou mais evidente, tudo ficou mais visível, vamos dizer assim. Então, coisas que numa situação normal, numa relação de trânsito normal, de família, a gente até estava deixando para lá, vamos dizer assim, quando a gente está só no mesmo ambiente, então aquela toalha que ficou em cima da cama irrita o parceiro ou a parceira, aquela roupa que ficou fora do cesto, o filho que não arrumou o quarto, o filho que bagunçou os brinquedos. Quando a gente está numa situação normal, a gente releva isso. Mas neste momento que estamos todos no mesmo ambiente, a gente vê as mesmas coisas todos os dias, repetidamente, então isso acaba dando uma maior intensidade. E claro, não podemos deixar de fora que há um outro componente que acaba prejudicando isso, que é a pressão externa, né? Porque muita gente ficou, e estamos ainda, né, na dúvida, como é que será a nossa vida profissional, nossa vida educacional, com essas questões. Então, antes a gente tinha liberdade de ir e vir, quero ir no shopping, quero assistir um jogo, quero ir para o cinema, quero tomar um chopp com os amigos, a gente podia fazer, e nada disso é possível. A gente ficou restringido à casa e só à casa. Então, até mesmo aquele shoppinho com os amigos, jogar bola, jogar pádel, você sabe, né, que ele joga pádel. Então, jogar pádel, que são coisas que acabam aliviando, né? Ir para a academia, fazer ginástica, tudo isso ajudava a você a dividir um pouco a atenção e às vezes nem ficar tenso com os problemas que estavam passando. Mas o momento acabou gerando também uma pressão, porque muita gente ficou na dúvida, profissionalmente, como é que eu vou me virar profissionalmente com esse estado de coisas, com as coisas fechadas? Minha empresa vai sobreviver? Minha empresa vai conseguir gerar negócios? Então, as pessoas começaram a sofrer uma pressão externa muito grande. E os espaços que a gente possuía para extravasar, como não havia e não há, a gente ficou limitado à casa. Então, a gente tinha que procurar dividir espaços. E o que eu tenho visto pelos contatos de família, amigos e relatos até de pessoas de outros países, é que as pessoas tiveram que readaptar ou se readaptar à casa. Sim. A dividir espaço, a dividir local de trabalho, que não havia isso, né? A casa não era local de trabalho. Tanto que a gente até dizia, não traz trabalho para casa, né? Ou não traz os problemas do seu trabalho para casa. E hoje não tem isso, né? Quer dizer, os problemas da casa estão dentro da casa e os problemas do trabalho estão dentro da casa também, porque a casa virou local de trabalho para muita gente. Sim, sim, com certeza. Aproveitando... Se respondia isso, fique à vontade para comentar. Não, aproveitando esse gancho que você falou aí com relação a isso, vamos entrar efetivamente agora no ramo imobiliário e o que o ramo imobiliário tem de variação com relação a isso. Eu tenho uma pergunta para você aqui que é a seguinte: nesse período, quais os fatores de uma casa passam a ter mais importância no teu entendimento? E aí a gente tem um leque abrangente. Legal. As pessoas passaram a... a primeira questão é espaço.
as pessoas começaram a valorizar espaço, né? Então, ter um quintal em casa, que se você fosse ver, na minha geração, talvez sua geração, as casas antigas tinham um quintal, onde o quintal era local da gente brincar, né? A gente brincava na rua, a gente brincava no quintal de casa. Então, ter um quintal faz diferença. Mas para quem vai morar num apartamento, aí tem as áreas comuns. Então, as pessoas passaram a valorizar áreas comuns, né? E alguns condomínios que fecharam essas áreas comuns, isso também passou a ser muito valorizado, principalmente para quem tem criança, né? Levar a criança para o playground, levar a criança para o parquinho para brincar, com esse fechamento, isso também limitou. Então, as pessoas passaram a valorizar muito espaço. Então, para quem está numa casa que não tem esse espaço, ela está sentindo falta e ela passou a valorizar esses espaços. Eu moro num condomínio onde, quando eu mostro para os meus amigos as caminhadas que a gente faz, tem trilha aqui perto, muita gente fala, nossa, que maravilha morar, eu queria tanto ter um quintal desse, eu queria tanto ter um espaço desse, porque quem mora numa grande cidade perdeu essa possibilidade, né, de espaço. Então, isso só falando na distribuição, então as pessoas passaram a valorizar muito isso. Uma coisa que não era tão valorizada, mas a sonoridade ou acústica da casa, porque como as pessoas estão trabalhando em casa, barulho de cachorro do vizinho, barulho dos pedreiros que estão trabalhando na obra no vizinho, e como faz barulhos diferença que o vizinho tem com música alta. Como faz diferença. Exatamente. Então, essas coisas de análise também da vizinhança, né, tudo isso passou a ser muito valorizado, né? As pessoas antes nem percebiam essas coisas, mas com ficar em casa, e principalmente quem trabalha em casa, que precisa fazer vídeos ou precisa estudar online, ele percebeu quanto ter um canto isolado, sem barulho ou sem interrupções, ou assim, com som de cachorro, batida, etc., faz muita diferença. E uma série de detalhes, né? Mas eu vou me ater a isso por enquanto, até talvez venham outras perguntas aí. Sim, né? sim. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Rubens Coutinho. Tony, pós-pandemia, você acredita que irá haver uma migração para residências maiores e nas periferias dos grandes centros? Eu acredito sim, exatamente por causa disso que eu estou comentando agora, da questão do espaço. O espaço passou a ser muito valorizado, né? Se a gente observar nas grandes cidades, estava havendo a procura por apartamentos menores, os chamados estúdios, né? Para que as pessoas morassem perto. E claro, eu ainda acredito que haverá mercado para isso, para aquele jovem, para aquela pessoa que está sozinha, que quer ter um espaço só dela, e claro, isso também tem a ver com a personalidade da pessoa. Quando eu digo que ter mais espaço, eu me refiro mais à família, tá? Porque uma família, nessa questão da pandemia, essa família passou a valorizar muito espaço. Então, haverá, sim, eu acredito que para as famílias, a tendência de procurar condomínios que tenham espaço maior de lazer, ou casas de periferia para que tenham espaço. Claro, tem que ser analisado uma série de coisas, porque as pessoas não perderam ainda conceitos básicos, conceitos de segurança. Então, mesmo que você vá para uma casa de um bairro mais periférico, você também vai analisar questão de segurança, que é um fator muito avaliado em grandes centros. Mas todo mundo vai ver a questão do espaço de um jeito diferente. Se aquela pessoa mora sozinha, ela vai começar a distribuir no seu apartamento espaços para determinadas coisas. Porque eu acredito que essa questão de trabalhar em home office vai continuar. Então, as casas, apartamentos, deverão ter um espaço de home office mais, vamos dizer assim, mais exclusivo, mais resguardado, para que a pessoa possa trabalhar tranquilamente sem se envolver com a rotina da casa de uma maneira geral.
Isso é que a gente tem percebido, né? Tá. Com relação a essa resposta que você deu, tem uma pergunta da Tânia Morim também. Hoje ela diz o seguinte, hoje os estúdios são os primeiros imóveis a serem vendidos nos novos empreendimentos. Você acredita que agora os imóveis pequenos vão ter custa diminuída? É mais ou menos o que você já respondeu. Mas vamos lá, tenta abordar essa mensagem. Não, eu acredito que não. Não, eu acredito que não, Tânia, porque o estúdio, ele atende, ou ele é uma solução a um público característico, né? Eu penso que, e vejo, né, e penso isso pelas observações que faço, é que as pessoas passaram a valorizar um espaço de lazer maior e passaram a valorizar áreas que possam ser transformadas em locais de trabalho dentro da casa. A tendência do estúdio, eu acredito que a arquitetura para os imóveis que venham a ser construídos é que nós tenhamos espaços para home office. E os estúdios novos, modernos, já têm esse pequeno espaço. Mas ele normalmente é um imóvel para famílias pequenas, um casal ou uma pessoa sozinha. Então, eu acredito que haverá público para todos os tipos de imóveis. Mas o que as pessoas darão mais valor tem a ver com isso que a gente está falando, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Como criar um ambiente harmonioso durante a quarentena, não dentro da quarentena, durante a quarentena, criar esse ambiente? Isso está fazendo um link para a pergunta que eu fiz para você. Tá. A questão do ambiente harmonioso, assim, eu vou pegar um exemplo meu e refletir para outros casos que eu tenho visto e das pessoas com quem eu avalio e também analiso. É a separação de espaços para cada coisa. Então, exemplo, tem gente que gosta de ouvir música e tem gente que vai continuar querendo ouvir sua música. Essa música, você imagina, se está todo mundo na mesma casa, vai ter que separar, falar, olha, você quer ouvir sua música, ouve no seu quarto, ou ouça com o seu fone de ouvido, para que eu não tenha que ouvir a música que eu não quero ouvir. Se eu gosto de jogar xadrez, eu vou ter que botar um canto para o meu xadrez. E esse canto não vai poder se conflitar com o canto de trabalho, não vai poder se conflitar com o canto de estudo. Então, os chamados cantos, vamos dizer assim, da casa, eles serão bem distribuídos exatamente para gerar essa harmonia, porque as pessoas estão tendo que criar na sua casa espaços ou remodelar espaços, até mesmo para fazer ginástica. Você vai precisar criar um canto para fazer ginástica. Então, sei lá, esse canto pode ser no seu próprio quarto. E o canto de música pode ser um outro quarto. O canto de trabalho, de jogos. Você vai separando dentro da sua casa esses cantos para que as coisas fiquem harmoniosas. Agora, é muito importante também falar que ter essa organização é muito importante até para a nossa mente, porque nós somos influenciados pelo que vemos. E se a gente vê desorganização, a nossa mente começa também a ficar confusa. Nossa mente começa a ficar desordenada. E a gente começa a ver aquela bagunça, sujeira, quando vai ver por que eu estou com o pensamento desordenado. Porque eu estou num ambiente desordenado. Se você, vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma prisão, uma solitária, o preso quando vai... Imagina um preso de guerra que ficou numa solitária. Ele perde a visão da luz do sol, ele perde a visão de contato com outras pessoas, ele perde referências. E a pior prisão que existe é essa prisão solitária, porque você não tem luz. Na história, a gente sabe até de torturas que foram feitas, colocando pessoas em ambientes onde elas perdiam o sentido de horário. Então, uma tortura que é muito conhecida é daquela de deixar um prisioneiro dentro de um ambiente
sem luz, sem nada, e a pessoa vai se orientar pelos sentidos fisiológicos, ou seja, ela vai pensar assim, quando eu tiver fome, é hora de comer. Quando eu tiver sono, é noite, é hora de dormir. E o cara que gerencia a tortura dessa prisão, o que ele faz? Ele dá comida e deixa a pessoa dormir fora de horários, para a pessoa perder as referências, até as referências fisiológicas. Ou seja, quando ele dá o almoço na hora do café da manhã, ele dá o café da manhã no horário do jantar, a hora que a pessoa começa a ter sono, ele não deixa a pessoa dormir, ele faz barulho na cela, exatamente para a pessoa muito irritada e ela perder esses sensos de referência. Quando a gente vem para o isolamento, como a gente ficou, de ficar em casa, a primeira coisa que as pessoas estavam perdendo é a referência de dia, né? Que dia é hoje? Que dia da semana é hoje? Porque os dias são todos iguais. Então as pessoas, eu já não sei mais quando é segunda, quando é sexta, quando é fim de semana. No fim de semana eu vou ficar no mesmo lugar. No jeito anterior que nós estávamos, a sexta-feira, quando chegava, as pessoas comemoravam. Oh, sextou. Por quê? Porque é o dia de ir para a balada, é o dia de tomar cerveja, e o final de semana é o dia de ficar em casa e aí fazer coisa, dormir até tarde. Agora, quando você não sai do ambiente, a primeira referência perdida foi essa questão dos dias. E se você observar, bagunçou mais ainda a cabeça das pessoas quando começaram as questões de feriados, né? A gente até brincava, hoje é 9 de julho, mas não é 9 de julho, é 22 de maio, porque os feriados foram antecipados, mas isso as pessoas, é feriado? Que feriado é esse, né? É mais uma bagunça na nossa cabeça, né? Sim. Então, as referências são muito importantes para a gente não perder, né? Perfeito. E só complementando, Romeu, desculpa, só complementando, quando a gente faz um processo de orientação para alguém que vai trabalhar em casa, a primeira coisa que a gente pede é que ele se discipline com horários. Ter horário para acordar, ter horário para almoçar, aliás, horário para tomar café, horário para almoçar, para jantar, manter uma rotina. Você perde essa sequência de hábitos, de horários, vamos dizer assim, você se perde na sua organização. Perfeito. Isso tudo que você respondeu está numa pergunta que a Denise tinha feito aqui para a gente, que é qual a relação que as pessoas têm com as suas casas e com a quarentena, o que mudou nessa relação? Foi isso que você já acabou colocando aí. E agora eu tenho uma outra pergunta do Rubens Couto. Tony, você acha que o pé direito mais alto ajuda a fazer a existência mais harmônica? Ok. O pé direito mais alto, ele dá uma amplitude visual, né? As pessoas têm uma tendência a achar o espaço maior. Mas, veja, nós não vamos conseguir ter isso. A arquitetura que nós temos hoje nas casas e nos condomínios mais tradicionais, eles não têm um pé direito tão alto. A nossa tradição sempre foi de um pé direito aí de 2,30 m no máximo. Algumas casas mais sofisticadas acabam tendo uma sala com pé direito diferenciado. Então, nós nos acostumamos a isso, né? Nós nos acostumamos a essa condição de geometria espacial, vamos dizer assim. E, claro, se você tem a opção de ter um espaço maior, isso acaba te dando uma amplitude. Mas eu não acredito que isso é quem vai fazer a diferença. Isso ajuda, mas as pessoas estão tendo que se adaptar ao que elas têm, se adaptar ao ambiente que elas têm. E, claro, aquele que vai procurar, e para quem trabalha, como o pessoal do GCAP, que eu imagino trabalha com pessoas buscando imóveis, as pessoas com essa pandemia acabaram desenvolvendo uma criticidade sobre o imóvel que estão. Então, elas passaram a ver coisas que antes elas não percebiam. Por quê? Porque elas ficaram muito tempo dentro do imóvel. E elas passaram a valorizar ou desvalorizar aspectos do imóvel. Vou dar exemplos práticos. A gente não se preocupava com o lixo. Que dia é o lixo, quando é que o lixo vem? Em alguns lugares o lixo vem todo dia, mas o reciclado não vem todo dia.
Mas com a pandemia e com o isolamento, nós passamos a produzir mais lixo. E esse produzir mais lixo, a gente precisa tirar o lixo da casa. Então a gente começou a ver, pô, que dia que é o reciclado? Para poder tirar da casa. Em alguns imóveis, prédios, por exemplo, você não pode tirar, você tem o dia certo para você colocar o lixo para fora do seu apartamento. Então isso tudo são adaptações que a gente está tendo que passar e que até então ninguém se preocupava com isso, ou isso não era um fator que gerasse um estresse, vamos dizer assim. Agora não, tudo ficou mais evidente, né? É isso. Entendi, perfeito. A Tânia fez até um comentário aqui, que ela fala o seguinte, que agora todo dia é dia de trabalho, levando em consideração aquilo que você falou agora há pouco. Tânia, agora me fala uma coisa. Exatamente. Com relação ao dia a dia, você não é uma imobiliária, você não trabalha com imóvel, você trabalha com outro ramo de atividade, mas ao mesmo tempo você continua trabalhando dentro do teu ramo de segmento. Uhum. E o que você está fazendo de diferente com relação a tudo isso? Legal. Bom, primeiro que a nossa casa nós criamos adaptações também, né? Esse canto que nós estamos aqui, que eu estou falando, foi um canto adaptado exatamente para fazer lives como essa que estou fazendo com você. Porque eu trabalho muito com lives e tenho que, inclusive, atendimentos. Então, nós tivemos que criar o canto da live, tivemos que criar o canto do escritório, tivemos que rever toda a rotina doméstica. E no caso da família, a gente também precisou criar uma nova disciplina de tarefas. Dividir tarefas quanto à limpeza, dividir tarefas quanto à louça, dividir tarefa quanto a fazer comida. Tudo isso precisou uma nova equação para que a gente fique bem no ambiente. Porque se, por exemplo, só uma pessoa ficasse responsável pela limpeza, só uma pessoa pela comida, só uma pessoa pela organização da casa, isso geraria mais estresse nessa pessoa. Então, eu acredito que, até respondendo aquela pergunta do ambiente harmonioso, é que as pessoas também dividam tarefas e responsabilidades. Isso também ajuda bastante, né? Maravilha, maravilha, Tony. Tony, mais uma perguntinha aqui para a gente seguir com esse. A gente já, assim, a gente tem feito essas entrevistas dentro de um período aproximadamente de 20 minutos. Eu e você já estamos aqui há meia hora, porque o discurso está bacana. Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Com referência ao futuro, você enxerga algum hábito que vai ficar para o futuro com relação a tudo isso que está acontecendo? Sim, sim, sim. Eu vejo vários hábitos. Primeiro hábito, higiene. Nós nunca fomos tão, vamos dizer assim, criteriosos como estamos sendo agora em relação à higiene. Antes a gente não se preocupava, até por tradição, por jeito do brasileiro, a gente beijava todo mundo, a gente abraçava todo mundo. Hoje a gente já tem um hábito mais restrito. Então, isso eu acho que vai dar. Nos relacionamentos, as pessoas ficarão um pouco mais formais, né? Outro aspecto ligado à higiene, que as pessoas não se preocupavam com detalhes. Então, ou pegar o carrinho no supermercado, ou pegar a cesta do supermercado, que até então a gente lá pegava qualquer carrinho, brigava até por carrinho. Hoje é assim, opa, esse cara botou a mão no carrinho, eu não quero esse carrinho não, né? Você quer que passe um álcool gel no carrinho, que senão nem põe a mão. O ir ao supermercado também a gente passou a escolher melhor o supermercado que tem mais higiene, mais cuidado nas suas prateleiras, né? Os funcionários, se os funcionários estão usando máscara, se o supermercado tem tela de separação do caixa para você. Sim. Então, uma série de hábitos higiênicos que a gente está tendo, isso eu acho que vai ficar. E a gente vai manter essa atenção até que tenhamos uma solução para essa questão do coronavírus. Outra questão que eu tenho certeza que vai ficar é o home office. O home office já era uma tendência que a gente vinha discutindo
contínua há pelo menos uns 5 anos atrás. Passou-se a ter, inclusive, uma legislação trabalhista que apoia isso, mas a necessidade do isolamento mostrou que é possível trabalhar em casa. Então, isso eu acredito que vai ficar assim. E fora, a terceira questão que eu vejo também, as comodidades, as entregas a domicílio, que cresceram muito nesse período, eu acredito que isso vai continuar também. Tá? Maravilha, fantástico, e é por aí mesmo. Tony, última perguntinha. A gente sabe que em todas as situações que a gente passa na vida toda, a gente consegue extrair sempre algo de positivo. E desse período, o que o Tony Coelho está extraindo de positivo? Legal. A situação da pandemia e a situação do isolamento, para mim foi muito, muito evidente. As pessoas ficaram mais sensíveis. E isso foi um fator que eu acho extremamente positivo. E quando eu digo as pessoas ficaram mais sensíveis, em vários aspectos, inclusive a causas de outras pessoas. As pessoas passaram a valorizar o trabalho, primeiro do corpo médico, que as pessoas só iam ao corpo médico e pensavam quando a coisa atingia a si mesmo, né? Agora as pessoas começaram a ver o quanto esses caras estão sendo importantes nesse combate, porque eles estão na guerra para que a gente possa ficar em casa, né? Então, nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos mais preocupados, e o brasileiro está dando uma lição de solidariedade, né? Esses dias eu vi um exemplo aí de São Paulo, de um empresário que ia distribuir. Olha que coisa interessante. O cara ia distribuir 2.000 cestas básicas. E ele botou uma placa lá na porta. Só que formou-se uma fila de 7.000 pessoas na frente do escritório dele, ou da loja dele. E ele só tinha 2.000 cestas. Como é que ele ia fazer? Ele não tinha dinheiro para comprar mais. Tinha 5.000 pessoas que iam ficar sem cesta. E aí, veja a força também das redes sociais. Ele colocou isso nas redes sociais e pediu, se alguém puder ajudar, vem aqui, traz alguma coisa, né? Traz uma cesta básica para ajudar a fazer distribuição. Em coisa de 1 hora, formou uma outra fila de carros de pessoas que estavam levando cestas para ele para ajudar a fazer a doação. Ele conseguiu, em pouquíssimo tempo, as outras 5.000 cestas para dar para todo aquele pessoal que estava na fila. Isso é uma demonstração, primeiro, do estilo que é o brasileiro, né? O estilo solidário, né? E essa rapidez com que as pessoas estão agindo para amenizar problemas de outras pessoas. Então, acho que isso é uma coisa positiva e que a pandemia e o isolamento acabou demonstrando claramente, né? Sem dúvida. Pô, bacana. Eu vou fazer um convite aqui agora para todo mundo. Semana que vem, dia 11/6, no mesmo horário, quinta-feira que vem, no mesmo horário, 18h30, a gente vai estar entrevistando a Beatriz Micheleto, a proprietária da B-Marketing, e o tema vai ser atendimento humanizado. Como vai ser esse atendimento? Como é que fica essa questão do atendimento humanizado? Tony, eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer tuas palavras aí, são sempre muito importantes para todo mundo. Vou pedir a permissão para você fazer o encerramento. Não, e se tiver perguntas, Roma, fique à vontade, tá? Eu estou à sua disposição. Você sabe que eu não tenho tempo. Se precisar, até estou à disposição para outras perguntas. Fique à vontade. Eu que agradeço a você. Tem? Tenho. Por favor, Romeu, pode mandar. Vamos lá. Vai lá. A minha preocupação é se você tem uma limitação da tua sala de streaming aí, né? Mas fica. Eu estou à tua disposição. Na verdade, eu gostaria muito que fizesse perguntas, mas como o pessoal não fez, eu tinha umas guardadinhas aqui na manga. Deixa eu ver qual que não foi feito. Uhum. Tem uma aqui que eu tinha deixado assim, escondidinha. Legal.
independente de estar dentro ou fora de casa, o que as pessoas mudaram com a quarentena, com o isolamento? Legal. Eu até acabei falando antes, mas eu acho que é isso. As pessoas ficaram mais humanitárias, né? As pessoas ficaram literalmente mais humanas, né? As pessoas estão olhando para o outro de um outro jeito. Eu pego o exemplo até da minha equipe, né? Nós nunca estivemos tão próximos, embora a gente esteja longe. Porque a minha equipe está totalmente em home office e o que a gente pensou que ia afastar, ao contrário, a gente nunca esteve tão perto e perto no sentido de alinhamento de pensamento, de atuação. As pessoas estão muito mais propensas a se ajudarem do que antes, né? Até a família. A família, a gente tinha antes o dia da mãe, o dia da visita, tal. Com os idosos também afastados, as pessoas estão recorrendo a tecnologias para poder fazer o contato. Na minha família, a gente criou o hábito de fazer lives para envolver minha mãe, para poder, para que ela veja os netos, bisnetos. Minha mãe já é bisavó, então para ver os bisnetos, ver os netos, ver os filhos. A gente usou a tecnologia. E isso está sendo muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito gostoso, porque provavelmente, se a gente fizesse um encontro presencial, as pessoas não iriam. Cada um teria uma atividade, cada um tem um problema para resolver. Quando a gente faz a live, as pessoas querem participar e as pessoas pedem outra. Vamos fazer live todo dia, vamos fazer encontro. As pessoas gostaram disso. Então, eu acho que isso também é uma coisa que veio para ficar, essa possibilidade de usar tecnologia para fazer coisas como que a gente está fazendo agora, bate-papo, conversa, né? Aprender muito com isso. Né? Sim, e expor os pensamentos que as pessoas desconheciam, né? Exatamente, exatamente. É muito isso mesmo, porque a preocupação com a casa, ninguém antes tinha essa preocupação do quanto a casa me irrita numa coisa ou noutra. Né? Passou-se a ter porque a gente conviveu muito tempo na casa e a gente passou a ter um olhar mais apurado para aquilo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E é uma verdade, né? A gente acaba tendo um foco mais apertado dentro de casa. Mas é isso, Tony. Mais uma vez te agradecer. Exato. Mas é isso. Deixar você à vontade para fazer uma finalização, expor mais um pouco do seu pensamento. E ficamos aqui à disposição. Lembrando que semana que vem, quinta-feira que vem, dia 11, a gente vai ter mais um. Legal. Eu quero de novo agradecer a você e ao grupo pela oportunidade. Eu sou muito feliz de ter amigos e de estar construindo amigos aí novos com o grupo da GCAP e quem sabe vir a conhecer outras pessoas através dessa live, pessoas que não fazem parte do meu grupo, seja no Instagram, no Facebook, me acompanhem lá, porque eu acho que com a interação e com essa possibilidade a gente cresce. Eu estou sempre disposto a aprender, gosto muito de aprender, e eu acho que a melhor forma de aprender é através do contato com outras pessoas. Então, eu estou muito aberto a conhecer novas pessoas, novas carreiras, novos profissionais, porque a gente aprende todos os dias. E essa situação do isolamento está nos dando a oportunidade de fazer mais contatos, mesmo que à distância. Estou fazendo contato com gente de outros cantos do país que presencialmente talvez a gente não estaria fazendo, dada essa situação. E isso é muito bom. Eu agradeço demais para quem está acompanhando, quem está participando. E espero ter outras chances de falar com pessoas que queiram ouvir assuntos desse que eu possa ajudar, tá bom? Que é isso. Muito obrigado. Depender da gente, você volta sempre, toda semana. Você volta sempre, toda semana. Gente. Aí o pessoal vai cansar, vai ser igual isolamento, vai ficar lá falando todo dia, né? Não, a gente intercala, vamos intercalar. Bom, gente, eu vou agradecer a participação. Obrigado mais uma vez, Tony. Seja sempre muito bem-vindo. E tendo outra ideia, sugestão, por favor, a gente está super aberto a ouvir.
Tá bom. Obrigado você, Romeu. Imagina, um abração para todos aí. Um abraço Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau.